Eu sempre acho curioso quando aparece alguém, um colega, me manda mensagem e diz que tem um caso que é muito fácil. Tem um caso em que o réu já negou a prática do crime, tem um caso em que uma testemunha já disse que não é capaz de reconhecer o autor do crime, não há reconhecimento de pessoas, não foi preso em flagrante. Tem um caso em que é muito fácil a absolvição. E quando eu ouço isso, e esse colega, algum colega dizendo que o caso é fácil, aquilo me dá um arrepio. Eu começo a ficar até um pouco tenso, porque na verdade esse não é um caso fácil. Pode ser que tenha até mais chances para a absolvição, isso sim, mas não é um caso mais fácil para o advogado. Para o advogado é até mais difícil. O advogado, se tiver a preocupação correta, ele vai até ficar mais preocupado com esse caso, que aparentemente tem mais chances de absolvição. E a questão aqui é muito simples. Se o caso aparentemente tem mais chances de absolvição, o advogado tem um peso maior. Se o advogado não consegue certificar aquela absolvição, não consegue fazer a absolvição se tornar realidade, apesar de já ser potencial por uma mera análise do caso, o advogado dá um atestado de incompetência para muitos clientes. Os clientes vão olhar aquele advogado e pensar que ele não foi capaz de manter uma absolvição que sempre era evidente naquele caso. E isso é muito preocupante. Portanto, a minha preocupação, o que eu acho que é um caso mais difícil, é aquele que me pressiona mais, aquele que tem mais chances de absolvição. E por ter mais chances de absolvição, eu tenho que tomar cuidado para não atrapalhar essas chances de absolvição. Eu tenho que ampliar essas chances de absolvição. E é difícil fazer isso quando elas já estão em um nível alto. O advogado pode atuar de forma a apenas assegurar uma absolvição que já era evidente, se é que é possível prever alguma absolvição, ou ele pode tentar ampliar aquilo, tentar trazer ainda mais elementos para a absolvição, trazer testemunhas e tudo mais, e eventualmente nessa tentativa de assegurar a absolvição, pode ser que ocorra alguma mudança, fazendo com que aquele caso não seja mais caso de absolvição. Em outras palavras, um processo, quando tem muitas chances de absolvição, pressiona mais o advogado. O cliente, de certa forma, percebe isso, percebe que há muitas coisas favoráveis. E se o advogado não trabalha para que ocorra aquela absolvição que já era evidente, o advogado será considerado pelo cliente como um incompetente. E esse é o grande problema.